Ai meu Deus, agora eu preciso falar do passado. Como que funciona mesmo? Muda o verbo, não muda? Coloca o ed ou não? Quem nunca teve essa dúvida quando aprendeu a falar do passado em inglês? Mas hoje a gente vai acabar com todas elas. Hello people, aqui é a Natália Portes e esse canal foi criado para não te deixar desistir do inglês. E hoje a gente vai entender finalmente como o passado funciona. Bora lá? Primeira coisa que você precisa entender é a lógica que nós temos por trás do passado. Ela é a mesma, gente, do que quando você vai falar no português, então a gente pode utilizar isso a nosso favor. A gente sempre vai ter a pessoa, que é eu, ela, nós, eles, ou seja, I, you, he, she, it, we e they, mas a ação. O que é a ação? Nada mais é do que o verbo. A ação é você falar, comer, andar e, por último, um complemento. O que acontece? Quando nós falamos do passado, eu não gosto nem de chamar assim, eu falo assim, quando a gente fala das nossas memórias, das nossas lembranças, em inglês o verbo ele muda. Então, por exemplo, o verbo to work significa trabalhar. No passado, a gente coloca o ed e ele fica assim, worked, worked, com esse som T, ó, worked, worked. Então, por exemplo, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. A gente tem a pessoa, mais a ação no passado, mais o complemento. I worked yesterday. Outro exemplo, o verbo love. Love, que é amar. Eu posso dizer, she loved the present. She loved the present. Esse loved com sozinho de D, ó. She loved the present. Ela amou o presente. De novo, nós temos pessoa, a ação, mais o complemento. She loved the present. Ela amou o presente. Aí, gente, esses são os verbos regulares. Muitos deles você só vai colocar o ed e tá tudo certo. Work fica worked. Love fica loved. Like fica liked. Watch fica watched. Ask fica asked. Todos esses verbos são regulares. E aí, ia ficar muito fácil se a gente só precisasse colocar o ed, não é mesmo? Mas o Deus do inglês não quis assim. Ele falou, vamos dar uma dificultada? E aí ele criou os verbos irregulares. Oh my God! O que acontece? Os verbos irregulares, eles são doidos, gente. Eles não têm um padrão. Você tem que realmente ir decorando como fica cada verbo. Como é o caso, por exemplo, do verbo ver. See. See no passado fica só, como por exemplo, I saw you at the mall yesterday. I saw you at the mall yesterday. Eu te vi ontem no shopping. Ou por exemplo, eu fui na academia ontem. To go é o verbo no presente e quando a gente pensa nele no passado, a gente vai pensar em went. Então, I went to the gym yesterday. I went to the gym yesterday. Eu fui na academia ontem. Esses verbos que são meio doidos não tem muito uma regra, pessoal. Você tem que realmente ir memorizando cada um deles. Qual que é a minha técnica infalível para memorizar eles? Eu gosto muito de escrever sempre sobre o que eu fiz ontem. Então eu pego meu caderno e escrevo sobre o que eu fiz ontem e assim automaticamente eu vou mudando os verbos para o passado e de tanto fazer isso com prática, eu vou aprendendo e memorizando. Não adianta você pegar aquela lista gigantescas de verbos, tá bom? Não adianta para você memorizar, porque você só vai se desesperar. Então, meu conselho, começa pelos verbos que você mais utiliza e vai expandindo o seu vocabulário pouco a pouco. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um aplicativo incrível no qual você pode praticar os verbos irregulares e regulares por lá também. Você vai ter flashcards, você vai ter exemplos de pronúncia, você também vai ter exemplos dos verbos em frases. Então é super legal porque você aprende através de joguinhos, certo? Agora a parte boa, vamos lá. Se você decorou que o passado de go é went, você tá tranquilo, porque a went, para todo mundo, é I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went. Todo mundo went. Não é igual no português, que é eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos. Não! É igual para todo mundo, gente. Fala que isso não facilita a vida. Vamos lá. E aí a gente vem para a segunda notícia boa agora. Qual que é a segunda notícia boa? Que quando a gente vai falar na negativa e para fazer perguntas, o verbo não muda. Ele só muda na hora que a gente vai fazer uma frase na afirmativa. Quando eu vou negar e perguntar,
não muda. Então, para fazer uma frase na negativa, a gente vai usar esse carinha aqui, que é o didn't. 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 E para fazer a pergunta, a gente vai usar o did. Vamos aos exemplos. Eu não fui na academia ontem. I didn't go to the gym yesterday. I didn't go. Observa que o didn't, o que acaba acontecendo aqui? O go fica na sua forma base, ele não é mudado porque ele já tem o auxiliar. E assim, quando a gente tem o auxiliar é pra gente trabalhar menos, então a gente fica mais de boa. Então o verbo fala assim, tem auxiliar, não preciso trabalhar, vou ficar de boa, fico igual. Então vai ficar I didn't go to the gym yesterday. Eu não fui pra academia ontem. Ou, por exemplo, she didn't like the present. She didn't like the present. Ela não gostou do presente. E aí a teacher quer chamar atenção para a pronúncia de didn't. Vocês podem ouvir dessa forma, mais didn't, com o T mais, mais claro, mas falando rápido, principalmente no inglês americano, eles vão falar I didn't, didn't, I didn't. I didn't go to the gym yesterday. She didn't like the present. Que é aqueles sonzinhos, aquelas trocas, aquelas conexões que a teacher sempre fala para vocês que eles fazem no inglês real. E eu já ensino inglês real para vocês desde o começo. E para fazer perguntas, qual que é a lógica que você vai ter? Você sempre vai ter primeiro o did, depois a pessoa, depois a ação e depois o complemento. Então eu quero te perguntar, você foi na academia ontem? Did you go to the gym yesterday? Observe a pronúncia did you. Did you go to the gym yesterday? Olha o link aqui. Did you? Did you go to the gym yesterday? Você foi na academia ontem? Ela gostou do presente? Did she like the present? Did she like the present? Observe que a gente obedece a mesma lógica e que o verbo ele fica na sua forma base, ele não muda porque ele já tem o auxiliar. Então, basicamente, é assim que funciona o passado. E o melhor segredo para que você se lembre é realmente praticar. Como eu disse, eu gosto muito de escrever e de utilizar aplicativos que ajudem a memorizar. E eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para um aplicativo para você poder praticar os verbos irregulares. Ok, pessoal? Já aproveita e já faz um exemplo de uma pergunta, de uma frase na afirmativa e de uma frase na negativa aqui nos comentários para eu já te dar o feedback e você já praticar. Deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é bom. Compartilha com um amigo, já se inscreve no canal porque toda semana tem um vídeo para você não desistir do inglês. That's it for today. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Bye!